Ontem, na segunda-feira, o Ferreirinha e o Lucas Moura, principalmente, começaram aí a treinar com o elenco, treinaram ontem todas as atividades sem nenhum tipo de restrição, tá? E segundo o Felipe Ruiz, o Lucas e o Ferreirinha treinaram normalmente e devem viajar para reforçar o São Paulo no sábado contra o Flamengo no Maracanã. A gente até comentou aqui porque é o seguinte, eles treinaram ontem sem restrição, na segunda, aí tem mais um treino hoje terça, mais um quarta, um quinta e um sexta. Então, cara, tem toda a semana ainda de treinos, de preparação para o elenco. Então, se os caras já treinaram ontem, a tendência realmente é que eles viajem. Se você titular, não dá para saber, mas pelo menos que fiquem no banco de reservas e que sejam relacionados pelo jogo do São Paulo contra o Flamengo, né? O Oscar e o Marcos Antônio já estão treinando já há algum tempo, né? Não é de agora. E ontem começou a treinar o Ferreirinho e o Lucas, que devem ir para o jogo contra o Flamengo. Informação que o Felipe Ruiz, tá, que cobre o São Paulo no GE, trouxe aí ótimas notícias, né, cara? Esse período aí de pausa para a Copa do Mundo de Clube, serviu para o São Paulo recuperar muitos jogadores. Ferreirinha, Lucas, Oscar e Marcos Antônio, né? Os 4 jogadores aí muito importantes. Lucas e Oscar, os 2 melhores do time discutível. Marcos Antônio estava vendo o melhor momento dele no São Paulo antes de se machucar, né? E o Ferreirinha estava numa fase muito boa, né? Os últimos jogos dele não foi tão bom, mas vinha de uma sequência boa, fazendo gols, ele vinha sendo importante para o São Paulo, ainda mais que ele estava jogando bem naquele período que não tinha Lucas e Oscar, né? Então ele apareceu, chamou a responsabilidade e tá de volta aí, belezinha? Falando sobre o Crespo finalmente no bid, como a galera gosta de falar, bidou, né? Bidou e o Crespo finalmente tinha aquela preocupação, pô, será que ele não vai ser inscrito até sábado, que é o dia do jogo contra o Flamengo, o São Paulo volta a jogar, será que o São Paulo vai jogar sem o Crespo, né? Muito tinha essa preocupação aí, mas não, ele foi ontem registrado no bid e agora está liberado, apto aí a poder fazer a sua reestreia pelo São Paulo, já no próximo sábado contra o Flamengo. O nome do técnico Hernan Crespo foi publicado no BID, né, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, nesta segunda-feira. O treinador argentino, portanto, está, no caso, liberado para estrear pelo São Paulo já neste sábado contra o Flamengo no Maracanã, né, jogo aí da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Crespo já comandava os treinos do São Paulo no CT da Barra Funda desde o fim do mês passado, mas ainda não havia sido inscrito para ficar à beira do campo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E agora a situação do treinador está completamente regularizada, né? Lembrando que o São Paulo ainda, né, não definiu a rescisão do Zubeldia, né? O G até acrescenta aqui, ó. Enquanto isso, o São Paulo ainda negocia para acertar a rescisão de seu antigo técnico, também argentino, Luiz Zubeldia. Tá? O Crespo apareceu no bid antes mesmo do término do vínculo com o Zubeldia fosse publicado. Isso é verdade, né? O São Paulo registrou o Crespo no bid antes mesmo de rescindir com o Zubeldia, porque até agora não rescindiu, pelo menos não que a gente saiba, né? Se rescindiu ontem, né? Aí segunda-feira, domingo, a gente não tá sabendo, né? Pelo menos informação nenhuma tem que o São Paulo rescindiu com o Zubeldia ainda, e o Crespo mesmo assim já foi aí publicado no bid e tá apto aí, né, cara, fazendo a sua estreia pelo São Paulo já no sábado, tá? O GE traz aqui, que eu não vou nem aprofundar desse assunto, né? Que o São Paulo tinha aí não o São Paulo, né? A situação em si do Crespo do Zubeldia tinha uma situação aí, uma brecha jurídica, tá? Que permitiria o São Paulo a inscrever o Crespo, mesmo não rescindindo com o Zubeldia, tá? Então foi uma brecha jurídica que o São Paulo achou e por isso o Crespo foi inscrito aí na CBF, porque tem essa regra, né? De que tá no regulamento de que você não pode inscrever um novo técnico, sendo que você não rescindiu com o antigo técnico ainda, né? Mas o São Paulo conseguiu uma brecha jurídica, segundo o GE, inscreveu aí o Crespo. Notícia boa, né? Para aliviar isso. Só faltava o Crespo no estrear contra o Flamengo sábado, porque o São Paulo não rescindiu com o Zubeldia, né? Porque seria o fim da picada ainda, mas depois da novela bizarra que tá com essa rescisão do Zubeldia, né? Que o São Paulo tinha começado a conversar com o Crespo, aí o Zubeldia pediu demissão, depois voltou atrás, uma bagunça por completo. Já comentamos muito aí sobre isso, tá bom? Vamos seguir aqui, rapaziada. O negócio é o seguinte, meu parceiro. Ontem a gente teve aí na segunda-feira a apresentação do Igor Vinícius no Santos, e ele deu uma declaração e confirmou 2 informações que tinham saído, né, antes dele ir para o Santos, que foi a primeira, que o São Paulo queria renovar com ele por mais um ano, né? O São Paulo queria renovar com ele, ele confirmou isso. E ele confirmou também que o Crespo tinha interesse que ele ficasse no São Paulo. São essas 2 informações aí, e ele confirmou isso
na coletiva de apresentação pelo Santos, que foi ontem. Ó. Abre aspas aí pro Igor Vinícius. O São Paulo queria renovar, mas eu achava que estava no momento de sair do clube. No São Paulo, eu não tive muita conversa com o Crespo, porque eu já estava acertado com o Santos. Fiquei sabendo que ele tinha interesse na minha continuidade, mas não tinha como voltar atrás. Era a minha vontade, fecha aspas, tá? Então o técnico fala do Igor Vinícius, confirmou que o São Paulo queria renovar, né? Ele ficou sabendo, né? Informado pelo que o Crespo queria a continuidade do Igor Vinícius no São Paulo, né? Mas ele já estava ali já encaminhado com o Santos, era a vontade dele, ele sentiu, né, que era ali o momento de deixar o São Paulo, que era literalmente um fim de ciclo, né, cara? Pô, ele tá no São Paulo tem o quê? 7 anos, 6, né? Tá muito tempo no São Paulo mesmo. Ele é o segundo jogador aí que tá mais tempo no São Paulo, só não tá há mais tempo que o Arboleda, né? Que tá desde 17, que ele chegou no São Paulo Arboleda, né? Então tá aí o Igor Vinícius confirmar as duas informações. O São Paulo queria renovar, que a gente comentou aqui também, né? E que o Crespo também tinha interesse que ele ficasse, mas ele viu que já estava encaminhado com o Santos, então não tinha um porquê ali voltar atrás, né? Ele sentiu que já estava no fim de ciclo, e é isso, ele já estava no fim de ciclo, boa sorte para ele, menos contra o São Paulo, né? Apesar das limitações dele, das oscilações, das críticas, era um jogador que sempre empurrou a camisa do São Paulo, sempre correu, nunca fez sacanagem com o São Paulo, não faz corpo bola, né? Então sucesso pro Igor Vinícius aí, né, cara? Não é aquele jogador que a gente sai com raiva dele, muito pelo contrário, né? Saiu, mas porque tinha que sair, deu o que tinha que dar, e é isso, boa sorte aí para ele, menos contra o São Paulo, evidentemente, tá bom?